Paz, meus amados irmãos, como é que vocês estão? É, Vocês já se sentiram, ansioso por alguma coisa? Eu creio que muitos que estão assistindo isso, em algum momento já teve um pico de ansiedade, né? Ou até uma vida ansiosa, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre como que a gente pode vencer essa ansiedade confiando no Senhor. É claro que a ansiedade que nós vamos tratar aqui hoje, ela não é aquela ansiedade que se refere, né, à falta de hormônios, que aí realmente é necessário um acompanhamento médico, né, medicamentos, é mais aquela ansiedade com a preocupação, o excesso de futuro. Né? A gente lota nossas mentes de coisas mundanas, a gente deixa entrar, e a gente acaba se esquecendo o nosso objetivo, né? Para onde estamos caminhando no Senhor. E é interessante porque esses dias eu estava dormindo na casa da minha sogra e estava passando o jornal, né? Tava passando o jornal de manhã e aquele monte de notícia ruim, né? Era pai que espancou filho, né? Uma coisa horrorosa, era mulheres sendo estupradas, era aquela coisa horrorosa. E eu assisti aquilo por cerca ali de 15, 20 minutos. Quando eu percebi, eu estava com medo de sair na rua. Eu estava apavorado de ter que sair para a rua com medo daquilo acontecesse comigo, né? Então, uma das maneiras de a gente começar a vencer a ansiedade é de fato a gente parando de assistir notícias ruins que não agregam. Ah, então eu vou excluir isso, não vou assistir mais, né? Vou deletar do meu mundo. Não, a gente vai fazer aquele princípio, né, que o apóstolo Paulo fala. Vamos trazer à memória o que traz esperança. Se a gente ficar se enchendo somente de notícias ruins, somente de coisas que preocupam, é impossível a gente não ficar ansioso. Né? Agora a gente está num momento conturbado de eleições que ambos os lados estão preocupados, ambos os lados estão ansiosos. A questão da coisa é o que farei apesar disso, né? Porque a gente sabe que a gente tem um Deus que cuida, né? E a palavra, ela é muito clara quando ela fala pra gente não andar preocupado. Eu vou estar lendo aqui em Filipenses 4, versículo 6, na versão NAA, vai dizer assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então veja bem, a palavra fala para a gente não andar preocupado, né? Outras versões, não andeis ansiosos por coisas algumas, porque a ansiedade ela nada mais é do que um excesso de futuro, uma preocupação com o amanhã, né? Vocês já devem ter ouvido até falar que a vida ela é o que passa enquanto você planeja o seu futuro, né? Então assim, a gente fica pensando no amanhã, a gente fica pensando se a gente vai conseguir pagar aquela conta, se a gente vai conseguir manter a família, qual o presidente que vai estar no poder. A gente começa a se encher de tanta coisa do mundo que a gente acaba gerando preocupação, a gente fica aflito, desesperado, aí causa noite de sono mal dormida, a gente não consegue fazer nada direito porque está sempre preocupado, não consegue viver o momento, a gente não consegue aproveitar o momento. E a Bíblia ela é bem clara quando fala para a gente entregar para o Senhor, né? Não andeis ansiosos e apresentar ao Senhor, porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, né? Versículo 7, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então veja bem, o problema ele ainda está aqui, o problema ele ainda existe. A diferença é que a gente, né? Nós estaremos diferente diante do problema. Por quê? Porque a gente apresentou para Deus, a gente entregou nas mãos do Senhor. Aí a gente colhe aquela paz que excede o entendimento. Essa paz que excede o entendimento, ela não é uma paz que, tô sem problema. O problema tá aqui, mas apesar do problema, eu tenho paz.
Porque eu sei que aquele que me guarda não dorme. Aquele que me guarda, ele não pestaneja, né? Como diz o Salmo. E é interessante isso, né? Até citando os Salmos, a gente sempre trazer à memória a palavra do Senhor nesses momentos. Se você está ali muito ansioso, às vezes você passou o dia naquela aflição, tá para receber uma notícia, tá para receber alguma coisa que não sabe se vai dar certo, se vai dar errado. A palavra de Deus é para a gente descansar. Fazer o que é possível nas nossas mãos, né? Porque de fato a gente fica ansioso por aquilo que a gente muitas das vezes não pode resolver e por aquilo que muitas das vezes provavelmente não vai acontecer, né? Então assim, é uma coisa que literalmente só vem para atrapalhar. Então quando a gente coloca nas mãos do Senhor, entreguei nas mãos de Deus, a gente descansa. Descansa e colhe essa paz que excede o entendimento. Aí como é que eu entrego nas mãos do Senhor? A palavra diz, com oração e súplicas de ações de graça, né? Então você vai orar, você vai ler, em vez de a gente passar o dia vendo notícia ruim no Instagram ou vendo jornais, a gente pega para ler uma palavra, a gente pega para escutar uma pregação, para ouvir um hino e trazer aquilo para dentro da gente. Porque o mundo, ele... A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. E que nós somos inimigos do mundo, somos amigos de Deus. Então, veja bem, se a gente se achega perto das coisas do mundo, isso vai gerar ansiedade e outras coisas. Se a gente se achega perto de Deus, somos amigos de Deus, né? Se enchemos das coisas do Senhor, isso vai nos gerar a paz que excede o entendimento. Então, se eu entreguei para o Senhor a minha vida, eu entreguei para o Senhor os meus problemas, eu já fiz o que estava ao meu alcance, né? Eu já fiz o que tinha que ser feito, já orei, já entreguei, agora é descanso, descanso, né? Deixar que o Senhor resolva, porque tem muitas coisas que fogem da minha e da sua mão. Por exemplo, uma doença terminal, né? Uma decisão de um juiz. Isso são coisas que não cabem muitas das vezes a mim e a você resolver. A gente faz nossa parte, entrega e descansa. Descansa buscando, descansa na palavra. Não é um descansar, vou deitar no sofá aqui e ficar vendo minha série da Netflix durante 10 horas seguidas. Não, é descansar na palavra. Saber que ali no Salmo 91 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É saber que no livro de Isaías diz, né, que o Senhor é conosco, para a gente não ter medo. Josué, no livro de Josué também fala isso, né? Não foi eu quem te enviei, tenha de bom ânimo, porque eu sou convosco. Então, assim, a palavra do Senhor, ela nos garante, e é nela que nós temos que descansar. É parar de ser refém das circunstâncias que são externas, né? Parar de ser refém do ambiente e começar a se apegar na palavra, descansar na palavra, ter uma vida com o Senhor, né? Porque a gente tem que vencer a ansiedade, né? Diariamente, não é um dia, mas é todo dia. Tem que haver renúncia, tem que haver busca, tem que haver aquele desejo firme pelo Senhor. Porque fazendo isso, buscando, né, de fato, indo para, né, o esconderijo do Altíssimo, habitando ali no Senhor, meditando nas suas escrituras, isso vai trazer paz para o nosso coração. Porque, veja bem, se você tem um problema, você está com um problema muito grave, você tem duas possíveis maneiras de reagir. Ou você vai ser grosso com todo mundo e falar: não, eu estou cheio de problemas, deixa eu ficar no meu canto, eu quero sofrer. Ou você pode reagir conforme o Espírito Santo nos ordena. Você tem um problema, certo? Aí você deleita no Senhor, você vai se deleitar no Senhor, descansar nele, vai entregar sua vida para ele e você vai começar a se preocupar com os problemas dos outros. Você, em vez de ser uma pessoa que derrama problemas, você vai começar a ajudar quem está à sua volta. Porque quando você começa a cuidar de gente, quando você começa a se importar com os outros problemas das outras pessoas, amar como Cristo amou, ou pelo menos estar no caminho, né, de aperfeiçoamento para chegar no nível de talvez um dia amarmos como Cristo amou,
a gente começa a se sentir bem porque a gente deixa o nosso problema de lado para poder cuidar do problema dos outros e enquanto a gente faz isso, Deus ele já está cuidando dos nossos problemas. Então, uma dica muito boa para cuidar da ansiedade é simplesmente deixar o seu problema de lado, né? Entregando na mão do Senhor, já fez o que podia fazer, entregou, e cuidar de gente, cuidar de outras pessoas. Tem muita gente mal, tem muita gente hoje que sofre com isso. É você chegar, mandar uma oração para o seu irmão, é você ir visitar aquele que está afastado, é você se doar pelo reino. Né? E isso ajuda porque te dá um propósito, né? Você está cumprindo com a vontade de Deus. Então, quando a gente cumpre com a vontade do Senhor, quando a gente faz aquilo que o Espírito Santo nos ordena, o nosso coração ele se enche e transborda. Ele não é um encher de eu vou encher em mim e encher o outro e ficar vazio. Não, ele enche em mim, transborda, enche o outro e vai enchendo, até que, né, o Espírito Santo ele começa a ficar mais evidente. Né? E aí surge o fruto do Espírito, a paz que excede o entendimento. Então é basicamente a gente parar de olhar para o problema, né? E olhar para Deus. Olhar para aquele que pode resolver, aquele que nos prometeu. E a Bíblia fala, né, que aquele que nos prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. Amém? Que Deus abençoe e que você seja feliz no Senhor, que você possa entregar sua vida a Ele e que durante esse período conturbado que a gente tem vivido nos últimos tempos, que a gente possa de fato olhar para o Senhor e falar: Pai, o meu socorro vem de Ti. Eu não sou refém desse mundo, eu não sou refém do meu emprego, não sou refém de governante. Quem me sustenta é o Senhor. Amém?